sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Sejam muito bem-vindos a UTV, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. UTV Brasil, 24 horas ligada em você. Esse é o programa Tempo de Preparação. E como nós precisamos, meus irmãos, estarmos preparados diante das coisas deste mundo, de tantas coisas que nós temos visto acontecer nos nossos dias, não é mesmo? Imaginávamos que talvez nesta geração não veríamos tantas coisas, mas como a palavra mesmo nos afirma, veremos cada vez mais determinadas circunstâncias, situações que ficaremos estarrecidos. Mas nós precisamos estar preparados. Estamos em um tempo de preparação para estarmos prontos quando chegar a hora da vitória que Deus já tem para nos alcançar. E uma das coisas que eu gostaria de refletir com todos vocês hoje é uma carência gigantesca que nós vemos na humanidade como um todo, é a busca pela sabedoria. A sabedoria para lidarmos com os nossos sentimentos, sabedoria nos nossos relacionamentos afetivos, sabedoria na nossa vida financeira. Quando nós criamos expectativas em relação a pessoas e circunstâncias e nos vemos desapontados, quebra de lealdade, traições e fidelidade, amizades e outras circunstâncias que se corrompem por tão pouco. Circunstâncias que nós observamos como pode. Não esperaria que determinada postura, proceder, viesse exatamente dessa pessoa em relação à minha vida. Veio de alguém que eu menos esperava. Ou seja,
passou por alguma circunstância dessa? Creio que todos nós, como irmãos, já nos vimos em situações dessa natureza, em que somos envolvidos em circunstâncias que muitas vezes não temos domínio sobre os resultados e as consequências. Mas veja que isso é algo que já perdura na humanidade desde o princípio, não é mesmo? Mas nunca estivemos até então numa situação tão difícil em relação a nós mesmos, para compreendermos, né, as gerações que vêm chegando e aquelas que nós estamos nos tornando, não é mesmo? E a necessidade de nós cada vez mais irmos em busca de sabedoria, de compreensão, de discernimento acerca das coisas para melhor se viver de acordo com o que Deus espera da gente como filho e da mesma forma em relação aos nossos irmãos. Então, veja que algo que nós devemos refletir no dia de hoje, eu gostaria que você pensasse comigo, em qual área da sua vida você está precisando, já compreendeu que não está dando certo, não é esse o caminho que você deve percorrer, prosseguir, está carecendo de sabedoria para resolver determinada circunstância, em relação a pessoas. Em qual área da sua vida você está realmente precisando desenvolver a sabedoria? E onde que nós vamos realmente ir em busca, obter essa sabedoria? A palavra de Deus nos responde, nós veremos hoje. E essa é a razão pela qual estou aqui neste programa, tempo de preparação, que precisamos nos prepararmos, estarmos preparados para enfrentar estes desafios. Onde nós vamos encontrar a sabedoria necessária para lidar com circunstâncias e pessoas tão desafiadoras que passam pelo nosso caminho, em que somos envolvidos? Então veja que tem uma passagem que nós vamos ver hoje, de Salomão, e já estaremos vendo juntos e refletindo acerca disso. E veja, eu vou dar um exemplo hoje fantástico, de um momento de sabedoria, que isso vai realmente mudar muito a nossa visão em relação às coisas. Você pode usar o exemplo que eu darei hoje das Escrituras em todas as áreas da sua vida. A importância que tem esse exemplo, que Deus nos deixa como registro para as nossas vidas e que nós podemos realmente fazer uso disso para termos sabedoria como resolver determinada situação em qualquer área das nossas vidas. Mas Salomão disse o seguinte, que o começo da sabedoria é o temor, ou reverência a Deus. Assim podemos começar pedindo a Ele que nos ensine sobre si mesmo e nos dê sabedoria além da nossa. Veja que um dos maiores equívocos que nós cometemos é nos iludirmos que somos conhecedores de determinadas coisas. Conhecemos o coração humano, estamos certos em relação a sentimentos, o nosso raciocínio é o mais ponderado, é o mais correto. Parece que nós conhecemos e sabemos a intenção do coração daquela outra pessoa que estamos envolvidos afetivamente, ou no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos familiares, onde quer que você esteja. Nós temos essa tendência humana precária de nos acharmos que temos condição de lidar com esse tipo de situação por nós mesmos. Mas é a partir do momento que nós compreendemos a nossa condição humana, não é mesmo? E compreendemos a condição divina daquele que sabe de todas as coisas.
e que nós precisamos ser orientados e compreendermos e dar reverência àquele que sabe de todas as coisas. A intenção do meu coração, do seu coração, de todas as pessoas que vão passar pelo nosso caminho até o fim dos tempos. Qual é o melhor negócio que você deve fazer parte na sua vida financeira? Qual será a pessoa que deve fazer parte da sua vida e aquela que não deve mais fazer parte da sua vida? Perdoar sempre. Se possível, manter a convivência, nem sempre é possível. Então são questões, meus queridos, que nós enfrentamos no dia a dia e carecemos dessa condição de estarmos preparados para enfrentarmos tudo isso. E não há nada mais completo, pleno, que possa reger as nossas vidas e nos dar o melhor direcionamento do que a palavra de Deus, exatamente para isso que nós estamos passando. Às vezes você pode estar passando por um momento que precisa desenvolver uma estratégia e ter sabedoria para lidar com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu chefe, com os seus subordinados, pessoas que muitas vezes desempenham um trabalho para você, dentro da sua família, nas suas relações de convivência como um todo, e você sente que muitas vezes você está agindo por impulso, ou nutrindo outros sentimentos e que não está dando certo. Está faltando o quê? Sabedoria. Então veja que a passagem que nós vemos hoje é exatamente sobre essa importância que nós vamos observar aqui. Para você que gosta de acompanhar a nossa reflexão com a Bíblia, abre em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 3. Diz o seguinte, meus queridos: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor. Atenção agora. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em seus sonhos. Então Salomão toma posse de um cargo importante, não é mesmo? E exige-se dele tomadas de decisão primordiais para a vida não só dele, mas em relação a todo um reino. Pessoas que dependiam das suas decisões. Muitas vezes, essa pessoa que tem que tomar determinadas decisões é você. Dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no seu coração, na sua vida sentimental, diante dos teus sentimentos, frente a frente no espelho com você mesmo. E você tem que tomar posse, não há outro que possa decidir por você. E como agir da forma correta e poder ser justo, verdadeiro. Veja que o próprio Deus aparece em sonhos para Salomão e diz: pede-me o que queres que eu te dê. Se você tivesse essa oportunidade de ficar diante de Deus nesse momento na sua vida e ouvisse, como nesse caso em sonhos, né? Diretamente da boca de Deus para você: pede-me o que queres que eu te dê. O que você pediria, meu irmão, para a sua vida, que você entende que resolveria todos os problemas que você entende que tem hoje, com base em tudo que você já viveu, com a maturidade, com tudo que te trouxe até aqui? O que você pediria
diretamente para Deus, porque Deus está dizendo: pede que eu vou te entregar agora exatamente o que você está me pedindo. Então, no caso das Escrituras, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3, respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salomão falando com Deus. O filho era ele, estava diante de um trono com tantas coisas para resolver. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Veja que ele estava numa condição de ter que tomar decisões. Essa pessoa pode ser você, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, diante dos teus relacionamentos, e você não sabe o que fazer, meu irmão. Veja o que a palavra continua nos orientando. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, o grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haverem Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Ou seja, Salomão estava pedindo sabedoria entre o bem, entre o mal, entre o que é justo, o que é injusto, o que é verdadeiro, o que não é. Eis que faço segundo as tuas palavras, ou seja, Deus promete e Ele cumpre. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve outro igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste a mim eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então veja que Salomão pede para que tenha discernimento, sabedoria, para que, como alguém que estava em uma condição que deveria tomar decisões importantes sobre sua vida e a vida de outras pessoas, pediu a Deus sabedoria entre o justo e o injusto, entre o que é verdade e o que não é, o que é certo, o que é errado, entre o bem, entre o mal e o que é mal. E Deus, cumprindo a sua promessa, como sempre, deu muito mais além de um coração sábio e inteligente. A pergunta que nos fica,
a reflexão. Se Deus chegasse para você e fizesse essa pergunta, muitas pessoas poderiam dizer assim: eu quero viver para sempre, longevidade, ou viver muitos anos. Eu quero ser a pessoa mais rica deste mundo. Ou eu quero, como exemplo que foi dado, a morte de todos os meus inimigos. Porque Deus havia entregue, alcançado a Salomão a oportunidade, a liberdade de escolher o que ele quisesse que Salomão receberia. Ele pediu sabedoria, meus irmãos. E nós vamos ver que exemplo de sabedoria, em que a sabedoria de alguém é capaz de trazer resultados corretos, justos, em que não haverá erro, que você saberá distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E após esta conversa com Deus, então, despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, como era naquela época, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então veja que o que nos falta hoje em dia nas nossas vidas é sabedoria. Sabedoria, muitas vezes como esposa, como marido, como filho, como pai, como mãe, como um prestador de serviço, um funcionário, um empregador, nos nossos relacionamentos afetivos, nas nossas amizades. Um dos maiores problemas que nós encontramos nos dias de hoje e que vem causando tantas dissensões, animosidades, brigas, problemas em família, a falta exatamente de sabedoria. E hoje eu quero trazer um exemplo para vocês em que a sabedoria é capaz de salvar vidas, é capaz de salvar a minha vida quando eu consigo ter o discernimento necessário para me posicionar de determinada forma e não de outra, e isso poderá salvar a sua vida, a vida das pessoas que você mais ama na sua vida, te dar livramentos, te conduzir por caminhos que poderão te levar à vitória e à chave do sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu quero trazer um exemplo para vocês, que é um dos exemplos que eu acho mais incrível, assim, né? São tantos, né? Mas esse realmente toca profundamente o meu coração, em que Salomão, então, né? Pediu a Deus, única e exclusivamente, sabedoria. E através da sabedoria que Deus lhe concedeu, ele conseguiu tudo. E a palavra nos conta de um fato em que Salomão, na sua condição de rei, tinha que tomar uma decisão de vida ou morte, né? Ou enfim, algo que poderia causar muita tristeza, entre o que é justo, o que é injusto, o que é mal, o que é bom. Todos esses critérios e valores envolvem, né, a questão de você ter um discernimento suficiente para o acerto, a vitória em relação àquilo que você pretende na sua vida. Veja que exemplo magnífico de nós refletirmos com muita atenção, meus queridos. Salomão julga a causa de duas mulheres. Ele tinha que julgar uma causa em que duas mulheres se apresentaram a ele e precisavam que ele decidisse algo importante.
E ele, com a sabedoria que Deus lhe deu, veja o que acontece nessa história. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Acompanhe comigo. 2 mulheres morando na mesma casa, onde eu dei à luz a um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Ou seja, 2 mulheres moravam na mesma casa. Uma delas deu à luz a um filho, 3 dias depois a outra também deu à luz a um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós estávamos lá. As 2 mães e as 2 crianças recém-nascidas com diferença de 3 dias. De noite, morreu o filho desta mulher, porque ela havia se deitado sobre ele. Então, aquela mulher que estava relatando a Salomão contou: eu moro com essa mulher, tive um filho, ela teve um filho, só que ela deitou sobre a criança morreu. A mulher contando ao rei. Levantou-se à meia-noite enquanto dormia, a tua serva, e tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Então a mulher estava contando para o rei que a sua amiga que morava com ela havia deitado sobre o seu filho, este havia falecido. Então, durante a noite, ela foi lá e trocou os bebês. Pegou o bebê daquela mulher que estava falando com o rei, levou para lá e deixou o filho que havia falecido com ela. Muito bem. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Então a mulher constatou que o filho que estava ali com ela estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Ela reconheceu pela manhã que aquele filho que estava falecido nos teus braços não era, na verdade, o seu filho, era o filho da outra. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e o teu é um morto. Porém, esta disse: não, o morto é que é teu filho e o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei Salomão. Tivesse um DNA ainda, né? Mas não havia naquela época. Mas havia sabedoria de Deus no coração de Salomão. Então, disse o rei. Vejam que interessante a história que nós vamos comentar. Imagine se você vivendo algo assim, né? Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. O que você faria para resolver essa questão se você estivesse diante da necessidade dessa tomada de decisão? Veja que este exemplo aqui, você vive hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, em todas as áreas da sua vida.
usando, óbvio, por analogia, a toda e qualquer circunstância em que você tem que tomar uma decisão. E muitas vezes você, nesse caso específico, hoje em dia, teríamos um DNA para resolver, não é mesmo? Na época de Salomão não havia isso, havia a sabedoria que Deus havia entregue, alcançado a pedido do rei. E veja como Deus age nas nossas vidas. Existem circunstâncias, meus irmãos, como naquela época não havia DNA, não é mesmo? Hoje em dia você pode viver circunstâncias em que não há ainda uma resposta humana, tecnológica, enfim, que possa te dar o resultado exato de como você deve agir na sua vida, em circunstâncias que você seja envolvido ou em relação às pessoas. Você precisa ter a sabedoria que somente Deus é capaz de entregar ao seu coração e à sua mente para decidir o que é justo, o que é verdadeiro, o que é o bem em relação a você, em relação às pessoas. Então, o rei disse o seguinte, diante daquela situação, mas eu quero que você pense o que você faria numa situação dessa. Mas Salomão disse o seguinte: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, dá metade da criança para uma mulher e a outra metade dá para outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Mas a outra dizia: nem meu, nem teu. Seja a criança dividida. Então veja que quando o rei toma aquela atitude para ver o instinto materno daquelas duas mulheres, para ver quem realmente era a mãe da criança que estava viva, a que era a mãe verdadeira, que sabia que era seu filho, preferiu entregar o seu filho para outra, para que ele se mantivesse vivo e a salvo. Já outra, que não tinha o instinto de mãe, porque já sabia que o seu filho não mais vivia, fez a troca, não queria saber. Dizia que a criança não era para ficar nem com ela nem com a outra, era para ser dividida com a espada. Meus irmãos, em quantas situações nós já nos vemos dessa maneira, não é mesmo? Quantas coisas nós abrimos mão muitas vezes porque realmente nós amamos, queremos ver a felicidade do outro e nós abrimos mão por amor, diferentemente daquele que não ama nem a si mesmo, nem a ninguém, é capaz de dizer: não é meu e nem teu. Pega a espada e divide. Ou seja, o desamor que nós temos enfrentado nesse mundo é algo gigantesco, meus queridos. Muitas vezes nós nos vemos em circunstâncias em que nós recuamos, deixamos ir
Parece num primeiro momento que somos perdedores naquela circunstância. Mas não. Nós preferimos ver aquele filho vivo, feliz, mesmo que isso nos destrua por dentro, porque nós queremos ver ele bem, vivo, nem que seja ao lado, como neste caso da mulher que preferia ver a criança dividida ao meio, porque não havia amor. Era posse, era querer prejudicar, tudo que é contrário à sabedoria, o desamor, o mal, a injustiça, em que nós precisamos, meus queridos, nos dias de hoje, cada vez mais diante das circunstâncias deste mundo, pedirmos a Deus que nos dê sabedoria para podermos lidar com circunstâncias semelhantes a esta aqui, que é um exemplo, para que nós possamos saber o que é justo, o que é injusto, o que é verdadeiro do que não é, a diferença entre o bem e o mal, em que muitas vezes poderá nos custar, num primeiro momento, de forma transitória, uma dor gigantesca nos nossos corações, mas nós sabemos que, entregando as nossas vidas a Deus e tendo a sabedoria que somente Deus é capaz de nos alcançar e proporcionar nas nossas vidas, nós somos capazes e Deus irá nos sustentar, assim como sustentaria esta mãe, assim como sustentaria essa situação em que o amor dessa mãe era maior, era verdadeiro, ela era mãe e o amor desta mãe fez com que ela aceitasse que essa criança fosse criada, estivesse ao lado daquela pessoa com intenções escusas, mentirosas, injustas, do que ver o seu filho na condição como rei, de forma sábia propôs para fazer com que a verdade se estabelecesse. Então veja, meus irmãos, em tudo, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria divina para que nos guie diante das nossas tomadas de decisões, que muitas vezes pode nos custar, porque existem decisões que nós temos que tomar por um bem maior, que pode realmente ser contrário ao nosso sentimento em relação a tudo isso. Muitas vezes nós precisamos permitir que pessoas venham a deixar de fazer parte das nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos, e isso pode nos custar, nosso sentimento, tudo que nos move, não é mesmo? Precisamos deixar que uma determinada vida, deixar uma forma de se viver para que uma outra se estabeleça. Vida financeira, relacionamentos afetivos, familiares. Estamos falando em todas as áreas agora. Quando nós somos colocados, quando o mundo nos coloca diante de circunstâncias em que nós muitas vezes nos vemos injustiçados,
Ou você acha que essa mãe que teve o filho trocado, nesse caso aqui, por uma pessoa que nessa circunstância, ela não estava sendo injustiçada? Mas algo movia verdade, a justiça, nessa circunstância em que Deus deu força a esta mulher e sabedoria àquele que julgava, e Deus sustentaria esta mulher mesmo que ela tivesse que viver longe desse filho, para que visse aquele filho bem. Porque Deus sustenta o justo. É Deus que nos sustenta, meus irmãos. Toda vez que você for justo, verdadeiro, mesmo que você venha a sofrer consequências deste mundo, Deus te mantém de pé. Como se você fosse atingido, estivesse abatido. Mas Deus te sustenta e te levanta e te coloca de pé em todas as áreas das nossas vidas. Imagina a cena. A mãe, quando viu que o rei estava naquela situação, a sabedoria do rei disse: vamos ver quem está falando a verdade. É o seguinte, traz a espada de lá e vamos resolver esse problema assim. Para ver a verdade surgir. E é quando nós agimos dessa forma que nós entregamos nas mãos de Deus essas situações, a verdade, a justiça, ela aparece. Assim como aquilo que é injusto, que é do mal, não fica oculto. No tempo de Deus, tudo se estabelece. E como que ficou o final dessa história? Como que ficou? Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Alcance a ela, deixa ele vivo. A mãe verdadeira. A outra dizia: nem meu, nem teu. Quero que divida ao meio. Existem aqueles que dizem ainda, né? É para mim, não quer nem que divida, né? Aí nesse caso aqui, como o mal maior seria, né, a criança que perderia a vida, ela queria ver o fim, né? Prejudicar totalmente a situação. Então respondeu o rei: dai a primeira, o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Dai a primeira, o menino vivo, e não o mateis, porque esta é a sua mãe. Esta que teve a condição, o amor, a resiliência, apesar da dor, de querer ver o filho bem, mesmo que em mãos estranhas, do mal. Então a sabedoria do rei chegou à conclusão: a mãe verdadeira é aquela que mesmo nessa circunstância abriu mão do próprio filho para ver que ele está bem. Então todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então vejam, meus queridos, que nós vivemos hoje em um momento nas nossas vidas cada vez mais que nos é exigido, né? Termos sabedoria, entre tantos frutos do Espírito, né? Paciência, tanta coisa. Mas a sabedoria é o pilar de sustentação das nossas decisões quando nós nos vemos
em circunstâncias desafiadoras de verdade, em que você recuar, meu irmão, ou você parar, ou as pessoas acharem que você perdeu, ou que você fracassou. Não. Se você estiver sobre a orientação de Deus e Deus disser para você que é não, não é não. Você não precisa agir para agradar outras pessoas ou para querer parecer aquilo que você não é, para que pessoas deste mundo batam palmas para você. Importa é o que Deus sabe de você e do seu coração, da forma do teu proceder na tua vida, sendo justo, verdadeiro, bom. Quantas oportunidades muitas vezes cairá na sua mão para que você haja, como caiu na mão de Salomão diante de Deus, em que Deus disse: você poderia pedir para que matasse todos os teus inimigos, você não pediu isso. Então veja que uma coisa é quando você decide e não tem alternativa. Outra coisa é quando você tem alternativas e você decide o que é certo, o que é justo, a sua vida em relação aos outros. Então veja que muitas vezes você terá decisões, você pode ter provas, você pode ter tanta coisa contra alguém, mas a sabedoria de Deus, você estando conectado com Deus, você entende, porque o poder do Espírito Santo lhe dará esse discernimento, entendimento de que você compreenda, de que você, por exemplo, naquele momento, não deva agir. Não deva fazer, por exemplo, a justiça com as tuas próprias mãos, mas entregar para que a justiça seja feita por Deus. Porque se você passa por determinadas coisas na sua vida, e isso diz a palavra, e você age por si, é como se você já agiu. A recompensa você já teve em relação, já, por exemplo, agiu para defender a sua honra, agiu para tentar fazer algo que venha restabelecer determinadas coisas, você agiu e já recebeu que os homens entendem que você mereça receber. Agora experimenta, meu irmão. Experimenta deixar Deus agir no teu lugar. Quando você é injustiçado, quando você é maltratado, quando você é humilhado, quando você é traído. Quando pessoas se colocam na condição de teu adversário e buscam ferir você, pessoas maledicentes, injustas, destruidoras, a serviço do mal e buscam atingir a sua vida, e você ora a Deus e entrega a vida desse irmão, dessa irmã nas mãos de Deus e diz: Senhor, me ajude. Não tenho o discernimento necessário, estou envolvido em sentimentos que não seriam os mais corretos de um cristão sentir, ira, ódio, raiva. Vou agir de forma que não estará de acordo com a tua vontade, agindo por mim mesmo, no poder, na força do teu braço. Então você entrega essa causa de ingratidão, de falsidade, de pessoas que querem puxar o teu tapete, de pessoas mentirosas, tudo que você possa sentir atingido na vida, meu irmão, e que você se sinta fraco para resolver, compreendendo que somos humanos e
Deus não veio o sonho para você ainda, qualquer coisa me conta, e fez com que você fez essa pergunta: o que você quer que eu te entregue agora? Eu te entrego. E daí você ora: Deus, sabedoria. Então, né? Ok. Não aconteceu ainda. Então nós temos que entregar as nossas causas, as nossas lutas humanas, em que nos vemos incapazes de resolver, nas mãos daquele que tem poder. E você vai ver o extraordinário acontecer. O extraordinário acontecer. Vocês não imaginam as respostas que eu já tive na minha vida quando eu passei por determinadas circunstâncias em que eu poderia agir e, conversando com Deus, eu disse: meu Deus, estou me sentindo assim e assim. Creio que seja o correto isso e isso, mas eu não vou agir. Eu quero entregar, meu Deus, nas tuas mãos, no teu poder, para que você haja, Senhor, em minha defesa, através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor haja na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia, em minha defesa, em relação a essa causa. Vou descansar o meu coração. E o mais importante que aconteceu comigo, que foi extraordinário. E eu quero, Senhor, esquecer isso. Eu não quero lembrar mais isso. Isso me incomoda. Passando tempo, de repente, a gente, quando vem o resultado de Deus, do agir, da justiça, de tudo que você sabe, o que mais de interessante acontece comigo, que eu esqueço mesmo. Eu peço a Deus, apaga da minha mente, do meu coração, esse sentimento que fica... que eu fico pensando nessas coisas. Isso atrasa a vida, isso faz com que a gente deixe de se envolver com o que nos edifica, com aquilo que nos traz bênçãos e vitórias para a nossa vida, para ficar envolvido com determinadas coisas que nós não damos causa e estamos sendo injustiçados. Eu não quero, Senhor. Essa causa é sua. E mais uma coisinha, Senhor, tira de mim, da minha mente, do meu coração, qualquer sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa. Quero ver essa pessoa e está tudo bem, não quero sentir nada. Nada que possa interferir no agir que o Senhor tenha em relação à vida dessa pessoa, caso o Senhor entenda que deva assim proceder, que seja feita a sua vontade e não a minha. E digo a vocês que esqueci mesmo algumas coisas aí. E quando a gente vê o resultado, meus irmãos, do agir de Deus, a gente fica meio impressionado, porque como no meu caso, né, como eu pedi para esquecer, né, eu sempre peço, eu esqueço. Então quando vê algo acontecendo, a gente relembra o porquê que está com as consequências da vida em relação a determinadas coisas, e que você consegue sentir, parece que Deus vem e fala com você e mostra. Essa é a resposta por algo que está sendo restabelecido, a justiça. Porque Deus é amor, é misericórdia na vida de todos nós, mas Deus é justiça.
é a balança da justiça, em que quando aquele que é ferido, judiado, humilhado, não é mesmo? Está aqui nessa condição, depreciado, independentemente das circunstâncias, e eleva os seus olhos a Deus, Deus resolve essa balança, estabelece novamente a justiça, não é mesmo? Na vida de todo aquele que crê. Por isso que eu digo, sempre estou aqui como testemunho da palavra de circunstâncias que ocorrem na vida da gente. Nós precisamos, meus irmãos, nesse tempo de preparação nas nossas vidas, cada vez mais confiarmos na providência divina. Se Deus promete, Deus entrega. E muito mais do que nós possamos pedir a Deus. Muitas vezes a gente não sabe nem o que vai pedir ou como pedir. Salomão pediu discernimento para ser justo, para não errar, saber a diferença entre o bem e o mal. Ele queria sabedoria e Deus lhe deu sabedoria e tudo mais. Riqueza, longevidade, tudo além do que nós possamos pedir a Deus. Deus nos entrega muito mais, principalmente, meus queridos, quando vê sinceridade nos nossos corações, quando nós chamamos Deus para essa conversa, entregamos as nossas vidas ao Senhor e esperamos no tempo de Deus e não ficamos com o nosso coração amargurado, entristecidos ou pensando sequer coisas, sentimentos ruins em relação aos nossos irmãos, mesmo que tenha feito algo ruim contra a gente tem que entregar para Deus, aprender a entregar para Deus e confiar que Deus tem a melhor resposta. Deus é que tem a resposta. E nós não desejamos o mal. Nós entregamos para Deus. Às vezes vem alguma resposta porque Deus está fazendo justiça, mas não porque nós pedimos para Deus para prejudicar alguém. Deus não prejudica ninguém. Deus jamais vai fazer algo para prejudicar pessoas. Agora, Deus é capaz de permitir determinadas coisas na vida, nas nossas vidas também, quando erramos, e na vida dos nossos irmãos, para que nós nos tornemos pessoas melhores. É Deus agindo nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. E saber confiar em Deus e ter esse entendimento é um processo que não é fácil. Há um tempo de preparação entre dores, angústias, feridas, ingratidão, traição, quebra de lealdade, problemas financeiros, problemas no trabalho, nos relacionamentos, na casa, na família, entre os amigos. É um processo, é a vida. E nesse processo maravilhoso que é a vida, nós vamos aprendendo a depender de Deus, a ter paz nos nossos corações, ter as respostas que somente Deus é capaz de entregar para mim e para você na sua vida. Exatamente aquilo que, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, você pode ter acesso, assim, que entregue a sua vida ao nosso Senhor e estabeleça assim os seus dias, busque obedecer a Deus e confiar, ter fé, meus irmãos. Confiar que a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. E por mais que nós tenhamos planos, enfim, Deus tem sempre planos para as nossas vidas muito melhores do que qualquer questão que nós possamos sequer imaginar para nós. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Mas vamos chamar Deus para essa conversa no dia de hoje. Viemos, Deus, meu amado Deus, meu Pai,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, agradecer, meu Deus, imensamente por tudo que o Senhor tem nos alcançado nas nossas vidas, permitido nos nossos dias, para o fortalecimento da nossa fé e do nosso caráter, meu Deus. Todo o aprendizado, todos os desafios que são tão necessários, Senhor, e assim compreendemos, para que o Senhor nos capacite, nos habilite, para nos alcançar e nos entregar a vitória. Todas as bênçãos e vitórias que o Senhor já tenha preparado para cada um de nós, Senhor. Nesse processo, nesse tempo de preparação, pedimos, meu Deus, muita força, muita resiliência, e que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria. Que o Senhor possa nos dar sabedoria aos nossos corações, à nossa mente, para que nós possamos discernir entre o que é certo e é errado, Senhor, entre o que é justo, entre o que é injusto, e que nós possamos desenvolver, meu Deus, neste processo um coração perdoador, a confiança que nós precisamos entregar em todos os resultados que o Senhor tem para as nossas vidas. Confiar que o Senhor tem planos, meu Deus, muito melhores do que qualquer um de nós possa sequer imaginar estabelecer para as nossas vidas. Neste processo de preparação, meu Deus, que o Senhor nos dê muita sabedoria aos nossos irmãos que estão conosco, para podermos lidar diante das coisas deste mundo, na casa dos nossos irmãos que estão aqui conosco, diante dos seus familiares, estratégia financeira, meu Deus, sabedoria, para que todos nós possamos, confiando em Ti, Senhor, crermos que agindo e obedecendo segundo a Tua palavra, a orientação do Teu Santo Espírito, nós possamos sim cumprir com todas as nossas responsabilidades dentro do que é necessário e suficiente para termos uma vida digna, Senhor. Os nossos irmãos que possam estar passando por algum momento de dificuldade na sua saúde física, emocional, psicológica, que possam ser acolhidos nos seus corações e sintam o refrigério e a paz que somente o Senhor é capaz de nos alcançar, meu Deus. Nos dê sabedoria, Senhor, nos ajude. Nós vivemos, meu Pai, como o Senhor já nos alerta nas Escrituras Sagradas em momentos tão difíceis, Senhor. E nós precisamos, meu Deus, de Ti. Nós precisamos desenvolver em nós sabedoria nos nossos corações para que nós não sejamos atingidos pelas influências do mal deste mundo. Pelos irmãos que possam estar sob a influência do mal, se colocando na condição de nossos adversários por motivos que não importam, Senhor, o que os levam a agir dessa forma, mas que nós possamos, nas Tuas mãos, com a sabedoria que o Senhor nos proporciona, nos mantermos em segurança, com os nossos corações resguardados em Ti, meu Deus. O Senhor nos cuida sempre. O Senhor nos dá livramento, meu Deus. Tantas coisas que o Senhor deu livramento na minha vida, me sustentou nos momentos mais difíceis que passei. Assim como na vida dos nossos irmãos, somos todos sobreviventes de uma história de erros e acertos, mas nós estamos neste tempo de preparação, meu Deus, e nós queremos aprender contigo, Senhor, saber mais sobre Deus, sobre nosso Senhor Jesus, o Messias, sobre o poder do Teu Santo Espírito nos nossos corações. Nós queremos poder estar constantemente, meu Deus, em comunhão contigo, para
que toda e qualquer decisão, meu Deus, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, familiares, com aqueles que se colocam em alguma condição que nos desagrade, que o Senhor nos dê sabedoria, um coração dócil, paciência, resiliência com os nossos irmãozinhos, que podem muitas vezes estar sofrendo, Senhor. Sejam acolhidos nas suas dores para que se tornem pessoas melhores, e saiam de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta inveja, de tanta dor, de tanta amargura, de tanto desamor nas suas vidas, e possam conhecer o teu amor, meu Deus, para que cada vez mais nós possamos viver em comunhão com os nossos irmãos, em harmonia, até o grande dia que estaremos todos juntos, meu Deus, contigo, Senhor, o dia da glória, que pela sua graça o Senhor nos conceda, mesmo sabendo, meu Deus, que somos seres errantes, caminhando como peregrinos no deserto dessa vida, mas amamos tanto a Ti, meu Deus, o Senhor é nossa prioridade. Nos ajude, Senhor, a errar menos, a não errar, a não causar danos às pessoas, nem a nós mesmos, e nós possamos nos manter em segurança e nos livre, Senhor, de todo o mal que possa ser colocado ao nosso derredor, qualquer emboscada na nossa vida, das pessoas que nós amamos, Senhor. Livra-os, livra, Senhor, todas as pessoas que nós amamos da influência do mal, do maligno, da maledicência, da mentira, sobre a mente, sobre o coração. Protege, Senhor, onde quer que nós coloquemos os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, nós possamos ter o Senhor à nossa frente, porque nós colocamos o Senhor à nossa frente, meu Deus. Como nossa prioridade, precisamos da Tua proteção, porque somos dependentes de Ti, meu Deus, em todas as coisas nas nossas vidas, Senhor. Como é bom, meu Deus, poder conversar contigo, abrir o nosso coração, falar sobre as nossas fraquezas, os nossos erros, aquilo que há muito tempo, às vezes, os nossos irmãos vêm se sentindo angustiados, se sentindo culpados. Limpa, Senhor, essa sensação, esse desconforto, essa angústia. Liberta, Senhor, os nossos irmãos, para que eles possam se sentir acolhidos por Ti na construção de uma nova história, meu Deus. Escrita com tinta, como tinta de sangue, sangue derramado já pela cruz do nosso Senhor Jesus. Ele limpou o pecado e nos deu a chance de termos uma nova história em Cristo Jesus, meu Deus, em que nós precisamos, Senhor, de Ti para restaurar os nossos corações, as nossas vidas, sermos cada vez mais justos e verdadeiros em relação às pessoas, em relação a nós mesmos, Senhor. Nos propicia, meu Deus, cada vez mais condição, habilidade, capacidade, os meios que o Senhor entenda necessários para que a Tua palavra, nós sejamos instrumento de proclamação do Teu Evangelho, meu Deus, através das nações, onde o Senhor quiser que a mensagem chegue. Nos dê os meios, Senhor. Tanta coisa, meu Deus, já foi estabelecida, alterada, melhorada durante todos estes anos, Senhor, para a Tua glória, para a nossa surpresa, Senhor, para a nossa alegria de ver e ser testemunho do agir do Seu Santo Espírito, para que o Seu abençoado Evangelho, as Escrituras Sagradas, seja levado ao número maior de pessoas que possam estar precisando ouvir a Tua palavra, Senhor, diretamente do Teu coração,
para que sejamos guiados por este mundo que ainda jaz no maligno, este mundo que nos vemos tantas vezes como teus filhos, mas perdidos diante de tantas coisas que ainda nos assustam e nos perturbam quando nós nos vemos diante de certas posturas dos nossos irmãozinhos ou de circunstâncias que vemos acontecer próximo a nós, como exemplo de vida de outras pessoas. Isso nos deixa tão preocupados, Senhor. Proteja todos os nossos irmãos que possam estar vivendo em alguma condição de vulnerabilidade, Senhor. Os jovens, as crianças, os idosos, mulheres, homens que possam estar vivendo em alguma circunstância de vulnerabilidade, sem força para reagir, Senhor. Para ir em busca de Ti, que sejam acolhidos nos seus corações, nas suas vidas, e possam sentir o refrigério nas suas almas, e possam ser levantados, sustentados, Senhor. Possam ser boca do Teu Evangelho também, ser testemunho do Seu amor, de tudo que o Senhor é capaz de fazer pelas nossas vidas, Senhor. Usa, Pai, estas pessoas que possam estar sentindo que a sua vida muitas vezes não tem sentido. Dá sentido, meu Deus, a vida desses nossos irmãos, para que eles sejam um testemunho para a Tua honra e Tua glória, meu Deus, cada vez mais. Para que nós possamos cumprir o ID, meu Deus. ID, pregai o Evangelho a todas as nações, assim como é o chamado do Messias a todos nós. E ressuscitou, e não foi para dizer qualquer coisa, foi para que nós assumíssemos essa missão, atendêssemos esse chamado de levar a palavra, a Tua palavra, meu Deus, aos quatro cantos do nosso mundo, a todas as nações, para este plano de redenção do ser humano a Ti, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos, os nossos amigos que estiveram e estão conosco até agora, as suas casas, o seu trabalho, os seus familiares, livramento, Senhor, de todo mal, e que sejam abençoados, que possam entregar os seus sonhos, os seus planos nas Tuas mãos, Senhor, e o Senhor realize com toda a sabedoria, amor, muito mais do que os nossos irmãos possam sequer imaginar, porque nós cremos na Tua magnitude, sabedoria de poder conduzir as nossas vidas, meu Deus. Gratidão por mais um dia em que nós estamos aqui, Senhor, respirando, vivendo, conseguindo desfrutar das coisas deste mundo, com o nosso coração em paz nesse trabalho missionário, à frente da ONTV, à frente desta organização de nações para a pregação da Palavra de Deus na TV através da internet, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, voluntários, pastores, teólogos, palestrantes de diversas partes do mundo que contribuem com todo o seu trabalho missionário aqui com a gente. E assim nós vamos tendo tantas programações envolvidas dentro da ONTV de diversas partes do mundo, essa troca, Senhor, em que nós como cristãos nos reconhecemos, porque estamos no mesmo propósito, meu Deus, propósito do Teu Evangelho, Senhor, através das nações, e o Senhor está reunindo os Teus escolhidos, Senhor. Nós estamos cada vez mais nos reconhecendo, querendo que pessoas também venham fazer parte dessa união, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
para que a tua palavra toque e salve um número maior, todos os corações que possam estar em sofrimento neste mundo, Senhor. Gratidão, meu Pai, pelas nossas vidas, gratidão por todas as bênçãos, por todos os desafios, por todas as vitórias, por todos os livramentos, Senhor. Que assim seja, amém, amém e amém. Que assim seja na vida de todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão conosco, acompanhando a nossa programação aí 24 horas no ar, não é mesmo? Então vocês provavelmente estão vendo os nossos amigos aí de diferentes partes do mundo, contribuindo com os seus materiais, né? Seus estudos, teólogos, palestrantes, pastores, estudiosos da palavra, pessoas que se colocam na condição de missionários, não porque tem um título, mas porque tem um coração semelhante ao de Cristo, está aí como um peregrino, levando e buscando levar a palavra do nosso Deus a todas as nações. Ok, meus queridos? É tempo de preparação e estamos juntos nesse processo. Ninguém solta a mão de ninguém. Ok? Aqui na ON TV Brasil, 24 horas, ligado em você. E até a próxima. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. ON TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ON TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.